partir do verso 1, eu leio na NVI, Apocalipse capítulo 1, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e aqueles que ouvem e guardam, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. É interessante observar que sempre que acontece um evento de grandes proporções, um evento que mostra um grau de destruição com muita intensidade, as pessoas dizem assim, foi um evento apocalíptico. Por que razão usam uma palavra sem conhecer de fato o seu sentido? Por que quando acontecem alguns desastres ecológicos, algumas coisas assim de muito peso, vão dizer, foi um evento apocalíptico? A palavra apocalipse significa revelação. Se você der uma olhada na última década, agora quase entrando, estamos perto da segunda década do século 21, eu notei algumas coisas aqui que você vai se lembrar. Em 2004, houve um terremoto de 9,1 na escala Richter, a escala vai até 10. E um terremoto de 9,1 é algo assim arrebatador. Tanto é que houve aquela tsunami que ceifou a vida de 220 mil pessoas, em 2004. Em 2005 foi o ano que aconteceu o furacão Katrina. Varreu toda a costa leste dos Estados Unidos. Ventos chegaram a 250 km por hora. É muito poderoso. Foi chamado de um evento apocalíptico também. Na Caxemira, no mesmo ano de 2005, houve um terremoto de 7,6 na escala Richter. 75 mil pessoas morreram por ocasião desse terremoto. Em 2008, houve um ciclone. Esse ciclone chamado esse ciclone foi uma tempestade que varreu países entre Brasil e Estados Unidos, ali na América Central. O terremoto Mianmar, 77 mil pessoas foram ceifadas. Em 2010, no Haiti, houve um terremoto de 7,3 na escala Richter, 200 mil pessoas faleceram. Em 2011, em Fukushima, onde houve um terremoto em alto mar, causou uma tsunami e provocou também um acidente nuclear. Foi o maior desde Chernobyl, em 1983, se eu não estiver enganado. Por aí. Depois, em 2012, teve o furacão Sandy, que ceifou a vida de 15 mil pessoas. Também em 2012, houve aquele deslizamento de terra no Rio de Janeiro, foi uma coisa horrorosa. E também nas Filipinas, outra tempestade que causou muitas
muita destruição. Houveram mais dados que eu não inseri aqui, que nós não sabemos dizer ao certo. Mas todos esses eventos, eles foram chamados de eventos apocalípticos. O que isso significa? Que eles são de fato reveladores. São eventos que revelam que, como diz o texto aqui que nós lemos de Apocalipse, no final do versículo 3, porque o tempo está próximo. Que tempo é este? O mundo clama a plenos pulmões que a volta de Jesus é algo mais iminente do que nunca, apesar de ser uma certa redundância, né? Iminente é algo que está próximo a acontecer, perto de acontecer. Por mais que a palavra de Deus tenha dito, tenha falado, as pessoas continuam, como o Robert falou aqui no início, as pessoas continuam indiferentes à volta de Cristo. As pessoas continuam vivendo uma indiferença em relação à palavra de Deus, ao amor de Deus, aquilo que Deus quer para cada um de nós. E nós não estamos vivendo neste mundo frenético, acompanhando as correrias, as coisas que vão, as urgências que vão surgindo, as coisas vão acontecendo, e Jesus está voltando e nós continuamos vivendo a nossa vida como se não tivesse acontecendo exatamente nada, porque nós estamos bem. No Brasil não acontece terremotos. Você sabia que o Brasil está todo ele em cima de uma placa tectônica? Então os terremotos acontecem na junção dessas placas. O Brasil está seguro enquanto a isso. Até alguns anos atrás nunca tinha acontecido um tornado no Brasil. Na região sul já houveram algumas aparições disso. Isso tudo é resultado de uma mudança térmica no mundo. Eu não sei responder cientificamente, muito provavelmente sim. Aqueles que estudam isso estão mais perto desse negócio, desses dados, dessas informações. Mas o que importa para nós? Importa para nós é que isso tudo que está acontecendo tem muito a ver, sim, Senhor, com aquilo que está na palavra de Deus. O texto começa no capítulo 1, a primeira palavra, a revelação de Jesus. Algo que inspira o nosso coração é entender, muitas pessoas vão dizer assim que se você lê o livro de Apocalipse você fica louco, não é? Não fica louco, pode ficar, tem umas coisas doidas, não é? Mas não chega a deixar ninguém louco, pode ficar tranquilo, pode ler, se você não entender depois a gente conversa, não é? Então, o livro de Apocalipse começa nos dando uma inspiração muito positiva, porque vai dizer que é o Apocalipse de Jesus, é a revelação de Jesus. Quem foi que passou essas informações, quem dá todas essas informações é o próprio Jesus. É tão interessante você observar que Jesus é assunto aos céus ali em Atos capítulo 1, a última fala de Jesus ressurreto, e quando ele é assunto ao céu, ele vai para a direita de Deus Pai, e a próxima aparição de Jesus, e única, é essa aqui, quando ele vai para a ilha de Patmos falar diretamente com João. Jesus aparece a João, e provavelmente na forma de ressurreto, e arrebata os sentidos de João, e leva ele então à presença dos eventos, e vai mostrando, diz, olha, isso aqui você anota, isso aqui você anota, isso aqui você diz, essas cartas você manda para 7 igrejas, isso você fala assim, 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 vai acontecer assim, isso aqui você não fala. O que será que é? É alguma coisa assim que nós não estamos preparados. Aí começamos a olhar para trás e ver que quando Jesus estava falando com os discípulos, mesmo em Atos, vai dizer assim, essas coisas não competem a vocês, não cabe a vocês saberem, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, até onde houver pessoas. A revelação que está contida neste livro é a revelação de Deus por meio de Jesus. Ela é confiável 100%. 100% confiável. Então, se você não estava com medinho das coisas, a gente vai botar um medinho no seu coração, você ficar atento à palavra de Deus, a ouvir aquilo que Deus tem preparado para nós. Revelação de Cristo Jesus, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa palavra servo, ela é muito especial, porque servo aqui é escravo, é doulos, não é, a palavra servo, ela vai ser um tanto branda, para dar essa conotação que a palavra de Deus de fato nos dá.
o servo era o sentido jornaleiro, o diarista, trabalhava pela jornada diária. Escravo, ele não tem casa própria. Escravo não tem carteira assinada. Escravo não é dono de nada. Escravo obedece. É interessante que muitas pessoas dizem assim, eu vou ser escravo de Jesus, eu prefiro ter a minha liberdade no mundo. E quando você pensa ter a sua liberdade no mundo, na realidade você está sendo escravo do pecado. Sendo escravo de Deus em Cristo Jesus, nós temos a nossa liberdade. Esse é o sentido. Nós somos livres para adorar a Deus. O pecado cega o nosso entendimento, tira de nós a capacidade de discernir entre o que é de Deus e o que não é. Por isso, quando nós estamos na presença de Deus, nós conseguimos adorá-lo na beleza da sua santidade. Essas coisas todas, Deus vai escrever especificamente para quem? Para os escravos. Aqueles que em Cristo Jesus são escravos de Deus. E esses escravos, é interessante que há uma contradição. Por mais que ser escravo te dá uma ideia de baixo nível, de pessoa sem muita informação, tal, aquela coisa, mas a revelação é para os escravos. A revelação é para os escravos. A revelação não é para os entendidos. A revelação não é para os doutores da lei, não é para os mais entendidos, não é para aqueles que sabem de tudo e que são donos de todas as coisas, não é para os ricos, não é para os milionários, não é para os políticos, é para os escravos. É para nós. É para nós que cremos em Cristo Jesus, amamos a sua palavra e anelamos pela sua volta. Se é que de fato você ama Jesus, se é que de fato você espera pela volta de Jesus, se é que de fato você crê na palavra de Deus. Não existe outro meio de crer, a não ser pela fé. E pela fé nós cremos na palavra, que esta é a maior revelação de Deus para toda a humanidade, de todos os tempos. A maior revelação, e Deus começa a falar para quem? Exatamente para nós, que amamos a Deus, que amamos a palavra, que amamos a Jesus. E Ele continua dando esse discernimento, falando coisas fantásticas. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Esse torná-la conhecida é uma palavra só no grego, e ela é a palavra-chave para todo o entendimento do livro de Apocalipse. É a palavra-chave. Deus revelou através de Jesus para a pessoa de João, para que isso tornasse conhecido. Como é que nós vamos tornar conhecido o amor de Deus pelo pecador? Testemunhando. Não existe outro jeito. Testemunhando. Todas as vezes em que nós nos rendemos a Deus com o coração rasgado, adoramos a Deus em espírito e em verdade, e vivemos essa santidade proposta, nós estamos anunciando: creia em Jesus, porque é chegado o reino de meu Pai, o reino de Deus. Não é interessante que Jesus nunca disse assim, se você não aceitar o meu reino, você vai para o inferno? Jesus nunca pregou isso. A pregação de Jesus era assim: crede em mim, porque é chegado o reino de meu Pai. Então Jesus falava de uma esperança, não de uma desesperança. Falava da graça, não da desgraça. Falava do amor de Deus e não da ira de Deus. Mas nós nos esquecemos que a ira de Deus é um fato que não podemos negar. Então, essa tornar conhecida o amor de Deus, a graça de Deus, mas também a ira. A ideia do Apocalipse, da revelação, é essa: mostrar que o amor de Deus é tão intenso, é tão maravilhoso, que Ele vai nos dar a direção correta. E aí a sequência continua. João, este João, que é o que escreveu, só que recebeu a revelação, dá testemunho de tudo que viu. Ele foi testemunha ocular, testemunha que viu literalmente. A tradição vai dizer que Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tal. Então uma série de coisas. João foi jogado num tacho de óleo quente e não morreu. E como ele não morreu, ele foi exilado para a ilha de Pátimos. Na realidade, exilado é uma palavra mais chique para dizer assim, foi jogado lá para morrer sozinho. Porque imagina como que ele devia estar desfigurado, precisava de tratamento, precisava dessas coisas todas. E Deus o tratou, Deus cuidou dele. Da mesma maneira como cuidou de Elias, quando ele estava na caverna, Deus cuidou de João, aqui na ilha de Pátimos.
cuidou tanto, que se aproximou dele e disse assim: você vai ser uma peça importante nesse quadro todo, nessa descrição toda. E ele dá o testemunho. Testemunho de quê? De 3 coisas. Da palavra, de 2 coisas, da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Palavra aqui é logos. Palavra aqui é o mesmo verbo usado lá em João, capítulo 1. No início era a palavra, e a palavra estava com Deus. Logos é palavra no grego, e logos no grego não é um adjetivo feminino, ele é masculino. E aí, quando João Ferreira de Almeida vai traduzir esse negócio lá pela década de 70, não, colocar como Jesus sendo a palavra, não pega bem. E colocou o verbo, no princípio o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Não, era a palavra. O logos, a palavra. Essa palavra João vai ver a palavra literalmente. Ele vai falar com a palavra, que é Jesus. E Jesus então começa a descrever o seu testemunho, aquilo que ele viu, das coisas que haverão de acontecer. Então João ele vai falar da palavra do próprio Jesus e vai falar do testemunho de Jesus, das coisas que Jesus vai descrevendo. Feliz, versículo 3, feliz aquele que lê as palavras dessas profecias e felizes aqueles que ouvem e guardam. É tão intrigante ver que Deus coloca aqui 2 vezes bem-aventurados. Você tem uma versão aí, versão corrigida ou revista e atualizada, pode ser que esteja escrito bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. O que é feliz? É um estado de contentamento. Não é possível ser feliz o tempo todo. Não é possível viver dando risada feito palhaço. A gente não vive assim, mas tem momentos em que nós passamos que dá uma satisfação de saber aquilo que nós sabemos que é inigualável. Sabe que momento é esse? O momento em que a trombeta soar, em que Jesus aparecer em glória, nós saberemos que é chegado o fim. Este é o momento de sermos de fato felizes. Vai dizer, feliz aquele que lê essas palavras. Aqui, fazendo menção dos pastores das 7 igrejas, que haverão de ler e anunciar, e felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que vão ouvir e guardar. Não é só ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Cabe muito bem aqui. Muitas pessoas estão inseridas num contexto religioso evangélico, mas estão quase que para desencargo de consciência. Estão assim, esquentando o banco. Eu não vejo a hora de chegar em casa, ver aquele programa de televisão que passa naquela rede de televisão que eu gosto tanto. Vai para casa assistir, irmão. Está perdendo. Não tem nada de fantástico lá, viu? Mas está perdendo. E aí você perde lá e perde aqui, porque se dá ao trabalho de tomar banho, nesse frio é um trabalho tanto, né? Glória a Deus, aleluia. Toma banho, se perfuma todo, se produz e se desloca de casa para vir para a igreja e se assenta aqui para quê? Para ficar questionando, para ficar levantando pontos negativos, para ficar criticando. Nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para nos rendermos diante de Deus, para dizer, Deus tem misericórdia da minha alma. Deus tem misericórdia da minha alma, que sou pobre e nu, e eu não sei o que dizer. Põe palavras na minha boca para eu te adorar. Me dá entendimento da tua vontade. Me deixa ser teu servo, me deixa te servir, me deixa ser útil no teu reino, pelo amor do teu nome. Isso é ser cristão. Enquanto fazemos isso, testemunhando da graça de Deus, nós aguardamos a volta de Cristo. Nós aguardamos a volta de Cristo. Nós aguardamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja precisa clamar pela volta de Cristo. O mundo já está clamando. O mundo já tem clamado pela volta de Cristo e a igreja dormente, a igreja está na inércia, a igreja está vivendo numa morosidade espiritual terrível, avassaladora. E o que nós temos feito, irmãos? Nós temos um grupo de pessoas que vem aqui toda terça-feira, 19h30, no culto de oração e discipulado. É bênção de Deus, irmão. É bênção de Deus. Mas é um grupo tão pequeno. Cabe você, pode vir. Tem espaço para você. Graças a Deus. A igreja precisaria estar
dedicando-se à oração com muito mais intensidade. Eu vou repetir uma história que eu já falei algumas vezes. Pastor Francisco, colega de ministério, ele ganhou um curso para fazer um curso de 6 meses, um curso de evangelismo para plantação de igreja de 6 meses na Coreia do Sul. Pastor Francisco, ele estudou comigo, assim, bem mineirão, assim, nem sei se ele é mineiro, mas tinha um palavreado parecido, né? E assim, não tinha assim um nível de cultura elevado, não, uma pessoa simples, um homem de Deus, um homem de oração. Este moço foi para lá, um baita bigodão, né? Então um bigodão. Ele foi para lá e quando chegou um dia, o pastor que estava encarregado de cuidar dele, disse assim: pastor, amanhã tem culto de oração, o senhor gostaria de vir? Eu falei, que hora que é? 5h30 da manhã, e eu passo 5h15 lá no hotel, pego o senhor e a gente vem para cá. Estou perguntando para eu reservar lugar para o senhor. Hã? Pô, tá bom, pode reservar. Reservou o lugar, tá, beleza. E ele ficou assim, meio que, culto de oração, né? Vamos lá. 5h14, o menino estava lá, esperando ele lá embaixo. Desceu o menino, assim, todo afobado para ir, entrou no carro e foram, sentido da igreja. Quando chegou na igreja, tinha ônibus estacionando. Quando o pastor Francisco entrou na igreja, ele ficou estarrecido de ver a igreja às 5h30 da manhã, abarrotada de gente. Sabe por que tinha lugar para ele sentar lá na frente? Porque estava escrito assim, reservado. Reservado. Que hora que você acorda mesmo? Quando é que você ora? Quando é que você separa um momento do seu dia para dizer assim, Deus, eu não sei o que eu vou orar, mas eu vou orar. Porque esse tempo é meu e do Senhor. É nós aqui. Eu vou orar ao Senhor. E vai colocando palavras. Eu vou te adorar. Eu vou engrandecer o teu nome. Mas no nosso culto de oração, falta contingente. Se a igreja toda se prostrasse em oração, dedicasse a sua vida em buscar ao Senhor, em viver a santidade proposta, a igreja seria diferente. Eu não falo só da nossa igreja do Nazareno Cooperlotes, falo da igreja do Senhor. A igreja como um todo, a igreja está um déficit em oração tremendo. Quando fala dos dois sentidos da bem-aventurança, tanto dos que leem, quanto aqueles que guardam a palavra, não é só escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas guardam no coração, ele vai dizer assim, porque o tempo está próximo. Eu narrei apenas alguns acontecimentos. Provavelmente outros eu deixei passar e foi uma pesquisa rápida que eu fiz aqui. Mas é triste ver que as pessoas se dedicam a fazer tantas coisas. Se dedicam ao estudo, se dedicam aos filhos, se dedicam ao cachorro, se dedicam ao time, se dedicam a eventos, se dedicam a um monte de coisa. E parecem estar completamente indiferentes em relação à volta de Jesus. Por que o mundo está assim? O mundo é podre, nós sabemos. Mas se o mundo olhasse para nós, igreja do Senhor, e visse a glória de Deus, como seria? Como seria? Falta o fogo do Espírito Santo na igreja. Falta o fogo do Espírito Santo em nós, para que as pessoas possam olhar para os eventos que estão acontecendo ao redor do globo e entender se alguma coisa está errada. Eu acho que esse tal de Jesus está voltando, eu vou procurar aquela igreja, porque aquela igreja eles pregam a palavra. E quando entra numa igreja como a nossa, por exemplo, entra aqui e vê gente bonita como tem aqui, e gente que está consciente da volta de Cristo, por isso somos uma igreja adoradora. Consegue entender isso ou não? Por que ser adorador? Porque Deus é bom e a sua misericórdia é eterna. E quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos anunciando a glória de Deus, a graça de Deus e o juízo de Deus. Romanos vai dizer para nós uma coisa muito importante. Muitos conhecerão essa palavra para a salvação e muitos para a própria condenação. Quando nós chegamos diante do justo juiz, nós não poderemos alegar ignorância.
Não podemos, porque nós ouvimos a palavra, nós ouvimos sobre santidade, ouvimos que a salvação é só através de Jesus, não existe outro meio, não existe outra forma, não existe qualquer outra coisa que nos aproxime de Deus, a não ser a pessoa do Senhor Jesus. Amém? João, versículo 4. As 7 igrejas da província da Ásia. Se você olhar lá no versículo de número 11, tem lá, a última parte do versículo, tem lá o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vamos ver separadamente cada carta, posteriormente. As sete cartas, as 7 igrejas das províncias da Ásia, elas não são limitadas somente a essas igrejas. Não era só aquelas 7 igrejas que tinham problemas. Já viu igreja com problema? Hoje não existe mais, graças a Deus, né? Toda igreja é perfeita, aleluia, glória a Deus, e vamos em frente. Não, essas cartas, elas são escritas para a igreja do Senhor. Ela é tão atual para aquele tempo dessas igrejas aqui, quanto é atual para o nosso tempo. Quanto foi atual para as igrejas que vieram no discorrer dos séculos até chegar aqui, até século 21. Desde o início até aqui. Então elas têm um teor, uma atualidade tão intensa, tão maravilhosa, que se você olhar para elas com um pouco mais de atenção, você vai dizer assim: Jesus está quase ali, ó. Daqui a pouquinho eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. A decisão quem toma é você. A vocês, diz o enunciado dessas cartas, a vocês graça e paz. Mais uma vez nós vemos que a revelação de Jesus, ela não é para a condenação, ela é para a salvação. A revelação de Cristo é graça e paz. Não existe nada que o mundo busque mais do que paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Esqueci o texto. Fugiu o texto. Eu lembrei a referência, perdi o texto. Começa para mim Romanos 5:1. Romanos 5:1, quem é rápido aí no gatilho? Romanos 5:1, o texto é importante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Dé. Justificados, pois, mediante a fé. Como é que você exercita a sua fé? É crendo, pastor. Você acredita em Deus? Não acredite em Deus. Acreditar é dar crédito a. Deus não quer ser acreditado por você. Deus quer que você creia. E crer tem uma conotação completamente diferente. Como é que nós exercitamos a nossa fé? É de joelhos, irmão. É nos joelhos. É nos joelhos. Não é defendendo a sua tese teológica. Não é defendendo os seus conceitos ou preconceitos acerca de A, B, C ou D situações. Mas é quando nós nos prostramos no joelho. Quando nós nos entregamos a Cristo de fato, quando nós entendemos o amor de Deus, nós jamais poderíamos amar a Deus se Deus não tivesse nos amado primeiro. Por essa razão nós podemos amar a Deus e nós devemos fazer isso crendo que Ele é autor e galardoador daqueles que o buscam. Nós só precisamos buscar a Deus com a alma rasgada diante dEle. Nós só precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Dizer: Deus, tem misericórdia, recebe a minha vida, recebe a minha alma, recebe o meu clamor, recebe-me. E pela graça maravilhosa de Deus, sabe o que é que Deus faz? Ele nos abraça. Ele te abraça, Ele te recebe, Ele cuida de você, e cuida de você nos mínimos detalhes. Quando você está dormindo, Deus está cuidando de você no seu sono. Deus, às vezes a gente tem uns pesadelos, é para a gente acordar e orar. Se tiver uns pesadelos de noite, Deus diz assim: deixa esse cabra levantar um pouquinho para orar. Aí dá um sonho assim, meio pesadinho para você. Aí você acorda e vai para o joelho. Nós exercitamos a nossa fé nesse sentido, quando nós nos prostramos diante de Deus e cremos. A carta, Deus está escrevendo para nós de uma maneira reveladora de que a nós a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte daquele que é eterno. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, em todo o seu poder e sua eternidade. Esses 7 espíritos estão lá em Isaías, capítulo 11, no versículo 2. Eu não sei o texto todo de cor, eu vou lê-lo na íntegra para não ficar nada fora do lugar. Versículo 2: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Em suma, isso tudo aqui significa o quê? Que Ele tem todo o poder. Que Ele tem todo o poder nas suas mãos. Que Ele sabe todas as coisas. Que Ele pode todas as coisas. E aí você está encrencando com Deus para quê mesmo? Só porque Deus não respondeu aquilo que você queria? Só porque Deus não teve o trabalho de responder aos seus questionamentos? Você acha mesmo que Deus está preocupado em responder perguntas vazias? O que Deus quer saber é da sua alma, o que Deus quer saber do seu coração, e Ele sabe o que se passa no seu coração. É tão maravilhoso lembrar que o livre-arbítrio, meu irmão, não é para escolher entre um time A e time B, apesar que tem uns que escolhem um time ruim, esse é fato, né? Mas não é para escolher entre comer macarronada ou arroz e feijão, é escolher entre morena ou loira, moreno ou loiro. Não é isso, não. Isso não é livre-arbítrio, isso é gosto, isso é cultura. O livre-arbítrio é para decidir sobre pecar ou não pecar, servir a Deus ou não servir. Pecado é questão de decisão. Pecado é questão de decisão. Eu decido adorar a Deus, eu não peco. Não é, eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Algumas seitas vão pregar isso, que você não pode pecar, senão você cai da graça. Aquela coisa toda, onde é que fica o amor? Não existe. Aí é fato isso. Mas quando eu faço uma inversão nessa frase, diz posso não pecar. O que significa posso não pecar? Eu tenho condições perfeitas de viver uma vida de santidade. Tenho condições. E como que eu faço isso? Exercitando a fé. Crendo que Deus está no controle. Crendo que esse Deus que é eterno, que é poderoso, que tem todo o poder, Ele está diante do trono, diante de Deus, e diante de Deus Ele intercede a nosso favor. Não existe outro intercessor, é só Jesus. Não há outro nome dado entre os nomes pelo qual devamos ser salvos, somente o nome de Jesus. E viver em nome de Jesus é viver uma santidade, que Jesus seja visto, que Deus seja visto, que Deus seja glorificado em tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu digo. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você diz. Tudo isso é para a glória de Deus? Ou você faz 90% das coisas só para si mesmo? Ou você pensa só aquilo que você deseja pensar? Ou você fala de Deus assim quando você encontra com outro crente? Aí você começa a virar naquele papo igrejeiro e ferra falar de Deus ali. E as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno e não conseguem entender por quê. A revelação continua, e essa é só a introdução das cartas. No versículo 5, ele vai dizer assim: e de Jesus, graça, paz, a eternidade, o poder, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano Rei dos reis da terra. Esse Jesus é o Messias. Esse Jesus é o Messias prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente do homem viria o libertador. Esse Jesus Cristo é o Messias anunciado por tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, chegando até o Novo Testamento, o nascimento de Jesus. Depois de tudo aquilo que aconteceu, todo o Antigo Testamento aponta para a figura de Cristo. Tudo aquilo que acontece no Antigo Testamento aponta para a figura de Jesus. E quando Jesus vem, Ele vem não para abolir a lei, mas Ele veio para cumpri-la. E o próprio Paulo vai dizer também que o fim da lei é Cristo, lei cerimonial. Nós não precisamos matar nenhum cordeiro para ser imaculado dos pecados hoje, porque o sumo cordeiro, o sumo sacerdote, o Cristo, o Senhor, o Jesus, nosso amado Jesus, morreu naquela cruz, porque nós jamais poderíamos ter pago esse preço. Jamais poderíamos ter pago esse preço. E Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver esta graça, ter esta paz, ter esse entendimento e sermos
templo do Espírito Santo. Ah, meu querido, como é maravilhoso pensar que Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Olha o que João vai dizer acerca desse Jesus, que é o soberano Rei dos Reis. Ele nos ama. Ele te ama. Ele ama você acima de qualquer coisa. Ele ama você para que você o ame. Ele nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Aqui tem três coisas muito interessantes que Jesus ele faz por nós. Ele fez e Ele continua fazendo. A primeira coisa, quando diz aqui que Ele nos ama, em Cristo nós temos uma identidade. Quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, escravo do Deus Altíssimo. Por quê? Pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus na cruz. É interessante você observar que nós não cremos na transubstanciação. Que quando você ora e consagra os elementos da ceia, o pão se transforma no corpo e o suco de uva ou vinho se transforma no sangue. Essa é algo que a Igreja Católica anunciou há muitos anos. Não sei como é que está hoje, mas deve estar a mesma coisa. Essa transubstanciação, nós não cremos nisso. O pão é o símbolo, simboliza o corpo de Jesus que foi oferecido como sacrifício naquela cruz. O sangue, o cálice, ele simboliza o sangue de Cristo. Ele não é o sangue literal. Ele não se transforma no sangue de Cristo quando nós oramos, consagramos e tomamos a ceia. Não, mas ele é o símbolo, simboliza. Isso mostra para nós este amor intenso. Crendo nisso, que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, é que nós estamos dizendo assim: Jesus, obrigado porque o Senhor tomou o meu lugar. Obrigado. E porque Ele tomou o meu lugar, porque eu creio, porque eu amo, eu tenho essa identidade. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Em Atos capítulo 11, versículo 26, depois de um ano ensinando em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé, os seguidores, os discípulos de Paulo são chamados de cristãos. Não são chamados de Paulinhos ou Barnabézinhos, mas são chamados de cristãos, porque o modo de viver deles era tão semelhante àquilo que era ensinado, que eles foram chamados de cristãos. Até hoje, os seguidores de Cristo são reconhecidos como cristãos. Você segue a Cristo, querido? Amém? Você segue mesmo? Daria sua vida pela palavra? Daria sua vida para anunciar o Evangelho? A Igreja Nazareno está hoje em mais de 160 países. Alguns países nem é dito, porque corre-se risco de morte se disser que há alguém pregando o Evangelho naqueles países. Então, quando se você for na Assembleia Geral, você vai ver que alguns países têm um nome lá bem fictício, simbolizando aqueles países, onde não pode ter Bíblia, onde não pode ser pregado o Evangelho. Eu ouvia um testemunho de um missionário dando uma palestra. Ele falou sobre uma irmã que estava num país onde impera outra linha teológica bem complicada, né? E ela dizendo assim: olha, nós chegamos lá e começamos a fazer o trabalho. Em um ano nós tínhamos 5 convertidos. 5. Um ano de trabalho. Em 8 anos que nós estamos lá, já temos 15. E ela feliz da vida. 15. Glória a Deus, aleluia. A coisa está crescendo. Em 8 anos, 15 pessoas. Porque não é abertamente que se pode falar. E aí a gente fica aqui incomodado. Bom, o pastor está empolgado hoje, não para mais de falar, quer ir para casa. Pô, de novo, o pastor vai falar dessas coisas. De novo. É a velha história. A velha palavra. E o mesmo amor.
Ele nos ama, por isso Ele nos dá essa identidade de cristãos. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. O pecado que tenazmente nos assedia. Satanás vai aonde? No calcanhar de Aquiles. Vai aonde você tem aquela fraqueza. Vai aonde você baixa a guarda. E onde é que você baixa a guarda? Você sabe muito bem. É exatamente aí que Satanás vai tentar você. Por exemplo, eu tenho ojeriza a cigarro. Não gosto, nunca gostei. Eu tenho horror a cigarro. Você acha mesmo que Satanás vai querer tentar a mim com um charuto cubano? Lógico que não. Eu dou a mínima para esse negócio, jogo fora, piso em cima, taco no lixo. Não é? No lixo não, alguém pode achar, mas eu dissolvo ele, estrago ele, jogo fora, porque para mim não tem valor nenhum. Mal desenchavido chega para mim num dia de jejum e gasta com o quê? Pudim. Aí é tenso, né? Aí eu tenho que estar fervoroso na oração, porque pudim é tenso, irmão. Pudim aí não. É exatamente isso que significa quando tenazmente nos assedia. Satanás sabe o que significa estar na presença de Deus. Satanás sabe o que significa graça e paz. Por essa razão ele quer tirar você da presença de Deus. Por essa razão ele faz de tudo para arrebentar com o teu casamento, arrebentar com a tua família, arrebentar com os teus filhos. Porque ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Ele não tem outro pensamento a não ser essa tríade, matar, roubar e destruir. Não, ele não se interessa pela sua vida, ele quer que você se arrebente todo. Por essa razão nós temos que olhar para Cristo e entender que o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou. Cabe a nós agora, a partir de purificados em Cristo Jesus, viver essa santidade proposta pela palavra. Viver a santidade de Deus, viver com essa marca, com essa identidade. Jesus nos purificou dos nossos pecados, e o que é que nós estamos fazendo com isso? Ah, não, já está tudo certo, está tudo, não, Jesus já assinou lá, eu estou, beleza. Não caia nesse engodo não, filho. Você precisa buscar uma vida de santidade com intensidade, e viver essa santidade de maneira tão densa, que as pessoas possam olhar para você e ver Deus através da sua vida. Amém? Vamos continuar aqui, vou dar uma corrida aqui. A terceira coisa aqui que ele fala, nos constituiu reino e sacerdotes. Para quê? Com que finalidade? Deus vai nos constituir parte do seu reino. Com que finalidade Deus nos transforma em sacerdotes? Para servir. É a mesma palavra doulos lá de servo, de escravo. Para sermos escravos do Deus e Pai. Entenda que estar debaixo do jugo de Deus é infinitamente melhor do que estar supostamente livre em pecado. Porque vivendo a sua vida supostamente livre em pecado, se Jesus vier, você fica. Você fica. E ficar não é uma boa opção. Não é uma boa opção. É tão importante você entender que o que significa volta iminente de Cristo. Ele vai voltar a qualquer instante. E nunca houve tantas coisas que indicasse a volta do Senhor Jesus. Eu já disse uma vez que a volta de Jesus vai ser um momento maravilhoso para alguns e tenebroso para outros. Porque na sequência do texto aqui, eu estou partindo para a conclusão, na sequência do texto diz assim o versículo, a ele sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. E quando começa o versículo 7, ele vai dizer aqui três coisas importantes. Ele vem com as nuvens, ou seja, é uma certeza. Ele vem. Isso é uma certeza. Então, se você está na dúvida, será? Faz 2018 anos já que falaram esse negócio, tal, é bom você rever os seus conceitos. Jesus está à porta, está voltando. E quando Jesus vier, no Apocalipse capítulo 10, vai dizer que quando a trombeta soar,
Acabou o tempo dos pecadores. Cessou o tempo dos pecadores, já era. Não adianta correr para a igreja. Não adianta correr para Jesus quando a trombeta soar. A trombeta soou, é você e Deus. E aí a igreja vai ser arrebatada. Se você não for arrebatado junto com a igreja, aí lascou. Aí você sabe o que vai acontecer. Ele vem com as nuvens, isso é certeza. Outra coisa que vai dizer aqui, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aqui fala da universalidade deste evento. Todos aqueles, no ano 2000, haviam 6 bilhões e meio de pessoas enterradas sobre a face da terra. E havia 6 bilhões e meio de pessoas sobre a face da terra. Curioso isso, né? A mesma quantidade de pessoa viva era a mesma quantidade de pessoa morta. Até o ano 2000. Nós já passamos de 7 bilhões. É interessante que diz aqui que aqueles que os traspassaram, quem traspassou Jesus? Soldado romano? Ou seja, os mortos ressuscitarão e verão a glória de Deus. Nós que estamos vivos, que estivermos vivos, porventura, e aqueles que já morreram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Aí significa o que é isso? Juízo. E juízo, meu amigo, significa você sentar tete a tete com Deus. Você já mentiu? Não precisa se manifestar. Você já foi em entrevista? Você já entrevistou alguém? Eu já tive a oportunidade de entrevistar uns cabras para uma empresa que eu trabalhei. E já fui entrevistado. E aí você começa a perceber. Você sabe quando a pessoa está mentindo. Você sabe. Você vai conseguir mentir diante de Deus? Ó Deus, o negócio é o seguinte, eu não sabia que o senhor estava voltando. Ninguém me falou nada. Diante de Deus. Eu fico imaginando que a palavra é repleta de exemplos que todas as pessoas que estiveram diante de Deus se prostraram com o rosto em terra. Não dá para ficar de pé na presença de Deus, irmão. Não dá para permanecer de pé diante da presença de Deus. Não adianta querer ser imponente, querer dizer, não, é que eu sou dono de tantas as coisas, eu tenho tanto no banco. Diante de Deus, você vai dizer um troço desse, irmão? Quanto você tem no banco? Eu sou dono do ouro e da prata. O meu banco tem mais do que você imagina. Sou dono de tudo. Então você quer disputar comigo? Não tem jeito. Diante de Deus nós vamos ter a nossa alma rasgada. Literalmente, porque Ele sabe todas as coisas a seu respeito. Ele sabe o quanto você crê. Ele sabe o quanto você confia. Ele sabe o seu pecado. Ele sabe o quanto você é honesto em dizer, Deus, me perdoa, eu não consigo lidar com esse troço. Me ajuda. Ele sabe o grau de honestidade que você está falando isso. Ele sabe o quanto você o adora em espírito e em verdade, o quanto você se propõe ao trabalho de vir à igreja e adorar aquele que diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus que é o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, fazendo alusão ao versículo 4. Essa noite nós estamos diante de Deus. Diante do Espírito Santo de Deus. O que você vai fazer? Continuar ruminando os pecados de sempre? Continuar com o coração embrutecido? Endurecido diante dessa dura realidade para aqueles que não creem? E doce realidade para aqueles que o adoram? Se Jesus voltasse nesse exato momento, o que aconteceria com você? Se Jesus voltasse nesse exato momento, qual seria a sua reação? De alegria ou de preocupação? Portanto, antes que Jesus, do soar da trombeta, renda-se aos pés do Senhor. Renda-se aos pés do Senhor. O que você ganha com isso? A alma lavada. A alma lavada.
Se Deus tiver misericórdia de nós, um toque do Espírito Santo. Um toque assim que nos mostra quem de fato nós somos e o quanto Ele nos ama mesmo do jeito que nós somos. David Martin Lloyd Jones diz que nós merecemos um inferno e nada mais. E é verdade. Mas Ele, no seu infinito amor, nos resgatou para si. Deus não salvou você para você viver do jeito que você quer. Deus salvou você para que você glorifique a Ele em tudo que você faz, tudo que você diz, tudo que você pensa. E nós estamos vivendo uma vida de indiferença em relação à volta de Jesus. Com que motivo, querido? Com que motivo, querida? Para quê? Isso não vai te levar a nada. Mas quando você se render aos pés do Senhor, Deus resgatará a sua alma. Deus o encherá de graça e de alegria. E você vai ser inundado por uma paz que não tem precedentes. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos por um momento. Se você puder, coloque sua mão assim sobre o seu peito. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e sabemos que o Senhor tem compromisso com a Tua palavra e não com palavra de homens. Oh, Jesus, sabemos que o Senhor está às portas, pronto a chegar. E aqui diante da presença do Espírito Santo estamos, diante da Tua palavra estamos, diante de Jesus estamos e diante de nós mesmos. Ah, Deus, eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados. Quero pedir ao Senhor que o Senhor purifique a minha alma.